Imagine ser acusado injustamente. Imagine ver pessoas conspirando contra você apenas porque decidiu permanecer fiel aos seus princípios. Agora imagine ser condenado à morte por simplesmente manter sua fé. Essa foi a realidade de Daniel. Ele não era corrupto, não era violento, não era rebelde, não era desonesto. Ele era íntegro, era disciplinado, era respeitado, era fiel. Daniel vivia em um reino estrangeiro, distante de sua terra natal, um reino poderoso, cheio de riquezas, mas que não adorava o Deus verdadeiro. Mesmo assim, ele não escondeu sua fé. 3 vezes ao dia, ele se ajoelhava. 3 vezes ao dia, ele orava. 3 vezes ao dia, ele agradecia. 3 vezes ao dia, ele declarava sua confiança em Deus. Não importava quem estivesse olhando, não importava o risco, não importava a pressão, mas quanto mais ele se destacava, mais a inveja crescia ao seu redor. Outros líderes do reino começaram a observá-lo com olhos de desconfiança. Procuraram falhas administrativas, procuraram erros em sua conduta, procuraram corrupção, procuraram qualquer motivo que justificasse uma acusação, mas não encontraram nada, nenhuma mentira, nenhuma fraude, nenhuma desonestidade. Daniel era irrepreensível, e isso os incomodava. Então entenderam algo perigoso. Se quisessem derrubá-lo, teriam que usar sua fé contra ele. Eles foram até o rei com uma proposta disfarçada de honra. Sugeriram um decreto especial, durante 30 dias, e ninguém poderia fazer pedidos ou orações a qualquer deus ou homem, a não ser ao próprio rei. Era uma armadilha, uma sentença de morte escondida atrás de um decreto oficial. O rei, lisonjeado, assinou o documento sem perceber a intenção oculta, e a lei foi estabelecida. Quem desobedecesse seria lançado na cova dos leões. Daniel soube da nova lei. Ele sabia exatamente o que aquilo significava. Se continuasse orando, morreria. Se parasse de orar, negaria sua fé. Naquele momento, ele enfrentou uma decisão silenciosa, uma decisão que ninguém poderia tomar por ele. Ele poderia se esconder, poderia fechar as janelas, poderia orar em silêncio, mas decidiu não negociar sua fé. Naquela mesma tarde, abriu a janela, se ajoelhou e orou, como sempre fazia, com tranquilidade, com confiança, com fidelidade. Os homens estavam esperando, viram tudo e imediatamente correram para denunciar Daniel ao rei. A acusação foi feita. O rei ficou perturbado. Ele gostava de Daniel, reconhecia seu valor, tentou encontrar uma saída, tentou anular a sentença, mas a lei dos medos e persas não podia ser revogada. E assim, ao cair da noite, Daniel foi levado. A cova ficava afastada da cidade, escavada profundamente na rocha. O cheiro ali era forte, o ar era pesado, a escuridão parecia engolir qualquer vestígio de esperança. Lá dentro estavam os leões, grandes, fortes, famintos, animais treinados para executar sentenças. E Daniel foi conduzido até a entrada. Alguns olhavam com pena, outros com satisfação. Ele foi empurrado. Seu corpo caiu na escuridão. A pedra foi rolada para fechar a entrada. O selo do rei foi colocado. A noite começou. Dentro da caverna, a escuridão era quase total. O som das patas arranhando a pedra ecoava pelas paredes. Respirações profundas preenchiam o ambiente. O cheiro de animal selvagem era intenso. Os leões estavam se movendo, observando, se aproximando, e qualquer ataque poderia ser fatal. Talvez o coração de Daniel tenha acelerado. Talvez o medo tenha tentado sussurrar que aquela era sua última noite.
Talvez pensamentos sobre sua família e sua história tenham passado por sua mente, mas junto com o medo, havia algo mais forte: a fé, uma confiança construída ao longo de anos de relacionamento com Deus. Ele não gritou, não entrou em pânico, não implorou aos homens que estavam do lado de fora. Ele confiou. Talvez tenha fechado os olhos, talvez tenha respirado fundo, talvez tenha orado em silêncio. Senhor, a minha vida está em tuas mãos. Os leões continuavam ali. Um deles se aproximou ainda mais, tão perto que Daniel podia sentir o calor de sua respiração. O perigo era real. A ameaça era concreta. Mas então algo invisível começou a acontecer. Uma presença sobrenatural tomou conta daquele lugar. A atmosfera mudou. O medo perdeu força. Os leões começaram a se acalmar. Os rugidos diminuíram. A agressividade desapareceu. Era como se uma força invisível estivesse segurando cada animal. Era como se mãos poderosas estivessem fechando cada boca. A cova, que deveria ser um túmulo, se transformou em um santuário de livramento. A noite avançou lentamente, o frio aumentou, mas nenhum ataque aconteceu, nenhuma mordida, nenhum arranhão. Daniel permaneceu de pé, protegido, guardado, intocado. Lá fora, o rei não conseguia dormir. Seu coração estava inquieto. E ele caminhava de um lado para o outro, esperando o amanhecer. Quando o primeiro raio de sol surgiu no horizonte, ele correu até a cova. Com voz aflita gritou: Daniel, o Deus a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Por alguns segundos houve silêncio, e então uma voz ecoou de dentro da caverna: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, eu não sofri nenhum dano. A pedra foi removida, Daniel foi retirado, e todos puderam ver. Ele estava intacto, nenhuma ferida, nenhuma marca, nenhum sinal de ataque. A fidelidade havia sido honrada, o milagre havia sido confirmado. A armadilha se transformou em testemunho. Talvez hoje você esteja enfrentando sua própria cova. Talvez esteja cercado por problemas, por injustiças, por perseguições. Talvez o medo esteja rugindo ao seu redor. Talvez a escuridão pareça mais forte do que sua esperança. Mas a história de Daniel nos ensina algo poderoso. A cova não é o fim. Aí o problema não é o ponto final. O mesmo Deus que enviou um anjo naquela noite continua agindo hoje. Ele ainda fecha bocas de leões. Ele ainda protege. Ele ainda honra aqueles que permanecem fiéis. Se você está vivendo sua noite escura, não negocie sua fé. Não permita que o medo dite suas decisões. Confie. Permaneça firme. Porque a mesma mão que protegeu Daniel ainda está ativa. A sua cova pode se tornar o cenário do seu maior testemunho. Vamos orar. Senhor Deus, e assim como o Senhor livrou Daniel naquela noite escura, livra também essa pessoa que está ouvindo agora. Fecha a boca dos leões espirituais. Cala toda injustiça. Quebra toda armadilha. Envia o teu anjo. Traz proteção. Traz paz. Traz livramento. Que a noite se transforme em milagre. Que o medo se transforme em fé. E que o impossível aconteça. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje.